Deus não responde à necessidade. Se eu estou doente, eu necessito de cura. Deus não responde à minha necessidade. Se eu estou faminto, eu necessito de alimento. Deus não responde à minha necessidade. Porque Deus não responde à necessidade. Guarde isso, porque às vezes a gente se engana. A gente pensa que Deus responde à necessidade. A gente acredita que Deus responde necessidade. Deus está vendo, Deus sabe. Então Deus vai suprir, Deus vai fazer. Não, Deus não atende à necessidade. Vamos dizer bem claro para nós entender. Deus não responde à necessidade de ninguém. Deus não responde à necessidade. Porque se Deus respondesse às necessidades, Deus estaria suprindo a necessidade de todas as pessoas. Daqueles que estão lá na lata do lixo comendo, daquele que está lá sem uma casa para morar, daquele que está, né, na prisão, ele precisa sair de lá. Deus estaria atendendo a necessidade de todas as pessoas. Sim ou não? É ou não é? Deus estaria atendendo as necessidades. Mas Deus não responde à necessidade. Então Deus responde a quê? Deus responde a quê? A necessidade nos leva a quê? A orar. A necessidade nos leva a pedir. A necessidade nos leva a buscar. E por isso que a Bíblia diz, pedir, quer dizer, não é uma vez só. Siga pedindo. Buscai e achareis. Batei, veja que vai insistindo e vai se aproximando até chegar na porta. É muita insistência. Então a necessidade vai nos levar a olhar para Deus. Ou não. Tem gente que vai buscar em outras coisas. Mas a Bíblia diz, Deus é o nosso socorro bem presente. Mas Ele não atende a necessidade. Nós precisamos de quê então? Se Deus não atende a necessidade, Ele atende a oração? Não, tem gente que ora e não tem resposta também. Sim ou não? Deus também não atende às orações. Então como que Deus responde? O que é que nós lemos ali no capítulo 11, versículo 6? Ora sem, em agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Todo crente tem que saber disso. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé, não adianta ter necessidade. E não adianta também a pessoa lá, vou orar a Deus. Orou e desistiu. Isso não é fé. A fé pede. Repita, pede. Ela continua pedindo. A fé busca. A fé vai e bate, insiste, até que a porta. Então Deus atende a quê? A fé. Deus responde a fé. Deus não responde à necessidade e nem a qualquer oração. Que se diz que é oração. Porque a oração que funciona é a oração que pede, que busca, que bate, até que se abra. Não tem oração que vai ficar sem resposta quando existe esse caminho. Quando você entende que existe o caminho. Por quê? Qual a pessoa que vai ter a resposta? A que tem a necessidade? A que orou? Não. A que perseverou. Porque a que perseverou tem fé. Amém? O Bartimeu gritou, tem misericórdia de mim. Jesus não. Ele ouviu, será? Claro que ele ouviu, mas ele não respondeu. Quem que respondeu? A multidão. Cala a boca. Ele não vai atender você. E ele gritou mais. Ele pediu e continuou pedindo. E foi pelo caminho pedindo. Até que Jesus disse, trazem ele a mim. E então, trouxeram ele até Jesus. Chegou a hora. O que tu quer? Eu quero ver. Então veja a tua fé te. O que te salvou? O que te salvou? Foi o poder de Jesus? Não. Foi a tua fé, porque Jesus é sempre poderoso, Ele nunca muda. Ele tem todo o poder, mas a nossa fé nem sempre atinge, nem sempre alcança. Então Deus não responde à necessidade e nem a oração qualquer. Se fosse assim, tem gente que ora lá fora, tem gente que, mas faz sem fé. Para o crente tem receita para ter resposta. E qual é a receita? Pede.
Não para de pedir, não para de buscar, não para de bater, até que você tenha um testemunho para contar. Amém? Até que você tenha um testemunho para contar. Não dê descanso. Não dê descanso para você, não dê descanso para Deus, até que Ele responda. Incomode-o até que Ele se levante. Foi isso que Jesus disse, não foi? Ele disse que se um juiz atendeu uma viúva, e ele não queria atender porque ele era bom, ou porque ele era justo, ou porque ele temia Deus, ou porque ele respeitava os homens. Não, ele atendeu porque ele estava sendo incomodado. E a Bíblia diz que nós devemos fazer a mesma coisa com Deus, até que Deus nos responda. E aí Jesus disse assim, e certamente Ele fará justiça aos seus vê que não é qualquer um, aos seus escolhidos. Então os seus escolhidos têm que pedir, têm que buscar e têm que bater, até que a porta se abra. Por que depois de alguns anos, muitas pessoas deixam de orar, muitas pessoas deixam de insistir, muitas pessoas deixam de pedir, não pedem mais como no começo, não creem mais como no começo, não buscam mais como no começo e querem receber como no começo, por isso não recebe. Pelo contrário, agora que você sabe mais, agora você tem mais responsabilidade ainda. Amém? Um filho seu, ele tem 6, 7 anos, 10 anos. Ele lhe pede as coisas, você dá, sim ou não? Algumas vezes você diz para ele não. Ele insiste, até que você diz, então toma. Mas quando ele é criança, você tem que atender mais às necessidades dele do que depois que ele crescer, sim ou não? Depois que ele crescer, ele já deve saber o caminho. Já deve conhecer até o caminho do teu coração, ele já deve saber bem como você é. Ele deve saber, e ele deve ter aprendido. Então, você não precisa ficar servindo ele. Quem está entendendo, diga amém. Você não precisa. Ele tem que saber aonde buscar. Ele tem que saber de onde tirar. Ele tem que saber aonde conseguir. Que você ensinou. Sim ou não? A mesma coisa nós. Lembra quando a gente chegou na igreja a primeira vez? Comigo era assim. Você pedia e Deus respondia logo. E a gente não sabia que a gente era criança. Por isso que Deus respondia logo. Eu até ia para casa maravilhado, dizendo assim, eu não sei porque hoje eu falei com Deus e Ele me respondeu claramente assim. E Ele me deu isso, Ele me deu aquilo, Ele me abençoou. Aí passou o tempo, orei. Não aconteceu nada. E a gente pensa, Deus mudou? Não, Deus nunca muda. Nós que deveria evoluir, nós que deveria crescer. Que a canção que cantamos hoje diz que quando as provações são para nós, crescer. Por que você tem medo da aprovação? Por que nós temos medo da aprovação? Se nós confiamos em Deus, não podemos ter medo. Ele cuida do nosso futuro. Não é nós que cuidamos do nosso futuro, é Ele. Mas hoje nós nos entregamos. Não podemos agir fora da vontade de Deus, porque quando agimos fora da vontade de Deus, deixamos de ouvir a Deus. Ele está falando, mas nós não estamos escutando. Ele está dizendo, mas nós não estamos ouvindo. Porque nós nos perdemos de Deus. E a gente precisa se achar. Amém? Então uma das coisas é que quando nós temos necessidade, nós pensamos, Deus responde a minha necessidade. Deus me cura, Deus tira essa dor, Deus tira esse problema, Deus resolve isso. Mas nós queríamos que Ele resolvesse assim, na primeira clamada, que nem a criança que chora e a mãe corre e pega nos braços. Só que a gente não é mais a criança. Agora Deus, o Pai, diz assim, tá, o que eu te ensinei? O que eu tenho te ensinado até hoje? O que você tem de fazer? Como é que você tem que viver a tua nova vida, tua vida cristã? De que maneira? É apresentando apenas as tuas necessidades? Ou é agindo com fé? É apresentando necessidade ou agindo com fé? É agindo com fé. E pela fé, quando você tem, a sua necessidade já está resolvida, ainda que não, mas já está. Ainda que tu não viu, mas já está, porque isso é a fé. A fé antevê o que vai acontecer. É que nem você saber que você vai pedir uma coisa para Deus, não vai receber, depois eu já sabia que não ia. Porque você não tinha fé para receber. Você tinha fé para não receber. Quem está entendendo, diga amém. E o que é a fé para receber? É uma determinação. Eu sei o caminho. Vou pedir, vou buscar, vou bater e vai se abrir. Diga comigo, vou pedir, vou buscar, vou bater e vai se abrir. Porque Jesus falou que vai.
E se Jesus falou, e ainda mandou escrever, escreva isso aí. Está escrito aqui. Então tem que acontecer. E a minha fé é que vai me fazer perseverar. A minha fé é que vai me fazer insistir. A minha fé é que vai me fazer continuar. E não esmurecer. Deus não quer me responder. Acho que não é a vontade de Deus. Não é a vontade do diabo que você continue. Não é a vontade do diabo que você persevere. Porque o teu diabo sabe que você vai conseguir. Até o diabo sabe que já está determinada a bênção para ti. Mas quem tem que ter essa fé para alcançar é você. Quem está entendendo, diga amém. Nós queríamos que fosse mais fácil, né? Sim ou não? Eu já estou no caminho, já estou aqui, sou de Deus, vim na igreja, cai tudo as bênçãos na minha cabeça, deu, glória a Deus. Já seria bom assim, sim ou não? Só louvei, só fiz uma oração, Senhor, oração do Pai Nosso, que já está decorado. Seja feita a tua vontade, senão vai acontecer para tu. Amém, glória a Deus. E as bênçãos, seria bom ou não? Mas aí estava cheia a igreja. Só para vir fazer essa oração, as pessoas vinham e já ir embora, graças a Deus. Já estou com o meu compromisso feito. Mas quem são os vencedores? Aqueles que entram pela porta estreita, que seguem o caminho apertado. O único caminho que conduz para a salvação. A tua fé te salva. Não é a tua necessidade. Tua necessidade pode te levar a orar. Tua necessidade pode te levar mais perto de Deus, para te buscar Deus, para te buscar resposta. Mas é a tua fé que te salva. E a fé é um dom de Deus. Então eu só não tenho porque Deus não me deu. Deus está te dando todo dia. Você que deixa de pegar. Como assim? A fé vem pelo... Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Então a Bíblia diz que você tem que ouvir e ouvir e ouvir, mas não ouvir de qualquer jeito. Tem que ouvir atentamente. Deus pode mentir? Não. Então eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eu vou ouvir, vou ficar atento e a bênção vai me alcançar. Isso é fé. Só ouvir, você já está ouvindo com fé. Essa fórmula de ouvir é a forma que acrescenta a fé. Essa maneira de ouvir é a maneira de receber a fé, porque você recebe a fé quando recebe a palavra de Deus dentro de você, no seu coração. Amém? Então Deus não responde necessidade, Deus responde a quê mesmo? A quê? A fé. A fé. Deus responde somente a fé. Hebreus 11:6 diz: sem fé, ora, sem fé é impossível. Irmão, já pensou? É um versículo pequeno, uma frase só. Mas diz o seguinte: você quer não agradar a Deus? Você quer não agradar a Deus? É só você agir naturalmente e nunca agir com fé. É só você apenas se queixar, é só você apenas apresentar necessidades, mas nunca agir a fé. Você nunca estará agradando a Deus. Não importa se você está aqui, está lá na China, não importa onde você estiver, você não vai agradar a Deus, porque sem fé é impossível. O que é fé? Fé é ouvir a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz claramente que a única forma de nós agradarmos a Deus, Deus se agradar de nós, é a gente ter. Como é que eu faço isso? Primeiro eu recebo. Como que eu recebo? É um dom de Deus. E como que esse dom vem? Pelo ouvir. Recebi a fé. E como assim eu recebo a fé? É dessa maneira, uma substância que entra em você através do que a palavra de Deus diz e você entende. Quem está entendendo, diga amém. Você entende. Então a Bíblia diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, carregou com as nossas enfermidades. Contudo, nós o consideramos como aflito de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, fomos. Já era, já é, já foi sarados. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que Ele já fez. Então qual é o trabalho da fé? Se apropriar e não temer. Se você tem fé, não tem medo. Se tem medo, não tem fé. Diga: se eu tenho medo, não tenho fé. Se eu tenho fé, eu não tenho medo. Quem está entendendo, diga amém. Não é fácil de você ver o teu coração? Consulta o teu coração. Essa doença vai acabar comigo. Vai. Você está dizendo. Você está pensando. Você está acreditando.
Agora, se você meditar na palavra de Deus, se você entender e falar, o Senhor não mente, o Senhor não pode mentir, está escrito aqui, e você for todo dia lá, e pedir, e buscar, e bater, Ele vai te entregar, porque já é seu. Você só vai se apropriar por causa da sua fé. E aí você só vai ouvir a voz de Jesus dizendo assim, ó, vai, a tua fé te salvou. Você está entendendo, irmãos? Ele não fez isso só por mim, Ele fez por cada criatura que está se rebolando lá no carnaval que nem cobra uma matada. Jesus morreu por eles, Jesus pagou o preço por eles, só que eles não sabem. Então há menos rigor para Ele do que para nós. Nós sabemos. Nós sabemos que Deus não mente, eles não entendem Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando eu creio que Deus não mente, Ele não poderá mentir, porque Ele não mente. Se Deus contasse uma mentira, até a mentira dele virava verdade. Porque o que Ele fala é. Amém? É assim que nós temos que crer em Deus. Então, qual é o meu trabalho? A fé Ele me dá pelo ouvir. E qual é o meu trabalho? Qual é o meu trabalho? Qual é o seu trabalho? Diga crer. Crer. Acreditar. Dar crédito. Dar crédito. Então, é eu que tenho que dar crédito para Deus. E quando que eu vou dar crédito? Quando eu confiar nele.